Vamos continuar aqui, a gente vai falar sobre os 5 elementos. Vou abordar, começando por aqui, pelo fogo, que é representado pelo coração e o intestino delgado, que ele segue no sentido horário, horário, e a gente vai para o elemento terra, que é representado pelo baço, pâncreas e estômago, né? Aqui. Seguindo esse fluxo, ele vem para o metal, aqui embaixo, que é representado pelo pulmão e o intestino grosso. Seguindo o sentido horário, vem o elemento água. O elemento água é representado pelos rins e bexiga, que subindo vem o elemento madeira, que é regido pelo fígado e vesícula biliar. E aí o ciclo se forma. Depois desse ciclo, por que eu estou abordando isso com vocês? Porque os 5 elementos vão reger todos os órgãos, e dentro da acupuntura, dentro da auriculoterapia, eu vou utilizar esses órgãos para poder tratar o seu paciente. E aí cada órgão representa uma matéria da terra, a qual, se o coração está alto, o fogo está forte, ele está com o coração acerbado, ou seja, mais alto. Então você tem que ceder esse fogo. Se aí vem o elemento terra, vou parar um pouquinho por conta do barulho externo aqui. Se tem o elemento terra, né, regido, o elemento terra a gente vai trabalhar muito sobre as dores, porque o baço ele geralmente rege a parte de dor muscular, e cada órgão vai representar um tipo de tratamento para a gente ser efetivo nas dores. Se você for tratar a auriculoterapia para dor, para tratar alguma disfunção orgânica em algum órgão, então eu tenho que ter uma prévia desses 5 elementos. Vamos continuar. E aí cada um desses ciclos, elementos, representam uma estação no ciclo anual. A madeira corresponde à primavera e esta está associada ao nascimento. O fogo corresponde ao verão e está associado ao crescimento. A terra corresponde à estação anterior e está associada à transformação. O metal corresponde ao outono e está associado à colheita. A água corresponde ao inverno e está associada ao armazenamento. E isso em cada órgão representa esses 5 elementos. Aqui eu não vou me aprofundar, porque dentro da medicina chinesa há um conhecimento muito profundo. Fica muito vago. Como a gente está num local específico, o que eu peço para vocês é que se concentrem dos 5 elementos, entender a base e focar mais nos órgãos. Porque órgãos e vísceras, que é chamado de Zhang Fu, porque ali você já vai entender mais ou menos como que é o tratamento dentro da auriculoterapia. A relação Zhang Fu, como eu já falei, é órgãos e vísceras. Zhang é órgão, Fu é vísceras. O pavilhão auricular tem sido utilizado no diagnóstico e tratamento de enfermidades. Isso a gente já sabe, já falei. Tendo dessa forma uma estreita relação dos pontos auriculares com a atividade do órgãos e vísceras, ou Zhang Fu. Foi observada uma relação entre o aparecimento dos pontos de alta condutibilidade elétrica e a desarmonia funcional do Zhang Fu, em um nível de coincidência elevado aos postulados da. E como posso estimular a região, auricular
né, no meu paciente ou na gente mesmo. Então a gente pode usar uma moxa, que eu vou mostrar já já para vocês, que tem a moxa corporal e tem a moxa pequena, mais fina, para fazer a auricular. Através de agulhas, né, tem da agulha de acupuntura, só que auricular, para colocar. Tem por sementes, que são aqui, acho que todos conhecem. Tem por massagem tuiná, que é uma massagem chinesa pontual, e a massagem ayurvédica, que é indiana, que também a gente pode fazer auricular. E o shiatsu, que a gente pode fazer a pressão ali no pavilhão auricular. Então, aqui ó, no seu lado esquerdo, onde eu estou aqui com a seta, tem a moxa bastão corporal. Essa dá para fazer auricular? Não recomendo, ela é muito grossa, tá? No seu lado direito, as agulhas auriculares, que a gente coloca e o paciente fica em até 4 a 5 dias. Eu particularmente não gosto, tenho medo de contaminação, tá? Eu já peguei casos de pacientes de ter contaminação, porque todo mundo bota a mão suja, né? E aí acaba contaminando. As placas auriculares aqui embaixo, tá? Que são as mais utilizadas. E aqui tá as sementes de couza, que é a mais escura, e a semente de mostarda, que é a mais clarinha. E aqui a moxa bastão auricular, que é a mais fininha. A gente compra, né, o pacotinho deles e rende muito. Só que pena que tem que tomar maior cuidado no transporte, porque ele quebra facilmente, tá? Então, o diagnóstico das enfermidades de acordo com as reações positivas. Por que positivas? Porque eu vou fazer uma pressão positiva quando eu colocar a minha semente no ponto que eu quero que trabalhe, tá? Tem casos que a enfermidade está representada por um só ponto reativo. Há casos em que o ponto se faz reativo por várias enfermidades e em outros casos. São vários os pontos que se tornam reativos com o aparecimento da enfermidade. Então, o que eu falo? Quanto menos é mais. Quanto maior a sua idade, menos pontos eu tenho que botar a semente. Porque quanto maior o estímulo, menos o efeito. Quando a pessoa é mais jovem, a gente pode botar mais, porque ela tem mais chuê para me doar, que é o sangue, para tentar reagir. Quanto maior a idade, menos chuê ela tem para me oferecer, que é chuê é sangue em chinês, tá? A atividade fisiológica dos órgãos internos e os estados patológicos dos mesmos produzem, em todos os casos, uma atividade reflexa, que nos permite, através da sua análise, julgar o estado do organismo e dos processos mórbidos existentes. Fundamentos científicos da acupuntura e da auriculoterapia. A ciência hoje em dia aceita amplamente que a acupuntura produz mudanças fisiológicas no corpo humano, tanto é que tem vários artigos científicos, isso não tem mais dúvidas. Essas mudanças incluem na alteração na pressão sanguínea, nas atividades elétricas cerebrais e no tálamo, uma parte do cérebro que processa os impulsos nervosos da dor e da temperatura e do tato. O controle simpático do fluxo sanguíneo. As mudanças morfológicas vistas na orelha durante o diagnóstico auricular. Como você vai fazer esse diagnóstico auricular? Primeiramente, através do toque. Você vai fazer uma anamnese, ela vai te relatar algo que está acontecendo no organismo que mais a incomoda e você vai
massagear os pontos para diagnosticar aonde está o maior incômodo. E aí você vai, através de uma plaquinha que eu vou botar aqui nos slides, que ali tem os pontos específicos para você colocar as sementes ou fazer uma acupressão, que é pontos reflexos, né? Porque pode ser a tuiná, que pode ser o shiatsu, tá? E aí o que ele faz? Com essa pressão que a gente faz no local específico do lóbulo da orelha, ele vai mandar informação aferente e eferente, anestesiando gradativamente aquele local. Gente, isso não é instantâneo, é um tratamento, é um alívio da dor em médio prazo. Controle simpático, eu tô aqui no B, das glândulas sudoríparas. As mudanças na atividades eletrodérmicas achadas por um detector auricular parecem refletir mudanças localizadas na condução da pele produzidas pelo sistema nervoso simpático. Letra C, o que ele faz? E controla os meridianos Yang, que é da energia na acupuntura do corpo. E as atividades Yang é relacionada ao excesso de tônus simpático, seguido por um estresse agudo ou crônico. Então, você pode tonificar, como pode sedar esse local, tá? Isso vocês vão aprender muito superficial, porque seria um curso presencial para a gente aprender a aplicação mais técnica, mais expressiva da auriculoterapia. Todos os meridianos Yang têm conexão direta com os pontos da acupuntura auricular. Então aqui está o ser humano, né? O indivíduo. A gente vai botar nos pontos, no caso nosso da orelha, e ele vai levar a informação aferente até o sistema nervoso central, e eferente ele vai reproduzir no órgão, no corpo, no local aonde está o problema. Então, diferentes sinais apresentados. Os sinais apresentados no pavilhão auricular são diversos, tá? As reações que o terapeuta pode identificar são as seguintes: dor ou mudança no limiar doloroso. Quando a gente toca, quando a gente observa, quando a gente analisa a orelha do paciente, a gente vê, tem que observar a coloração, se está vermelha, se está branca, se está roxa, se está... Isso vai influenciar aonde você vai trabalhar nos pontos que você precisa, tá? Alterações de coloração, como eu havia falado agora, a presença de telangiectasias, tá? Que são os vasos sanguíneos ficam bem aparentes, mais abertos, mais dilatados, então fica bem visível. E isso daí é sinal também que a pessoa está inflamada. Descamações ou eczemas, né? Que quem tem herpes, psoríase, que causam uma descamação, né? Dermatite seborreica, que tem muito, isso tudo a gente observa. E também tem um detalhe, são peles muito oleosas, que aí tem que também ter uma asepsia muito boa. As mudanças morfológicas, por exemplo, um lutador de jiu-jitsu que tem a orelha, né, de tanto roçar no tatame, acaba modificando um pouco a estrutura dela. As alterações na resistência elétrica do pavilhão, ou seja, a sensibilidade do paciente, no caso da dor, tá? Quando utiliza-se um explorador ou estimulador de pontos
ou mesmo um instrumento elétrico, que no aparelho de eletroacupuntura a gente pode identificar os pontos que eles estejam com atividade elétrica ali sensorial afetada, tá? Mas eu uso muito as mãos para poder ter a certeza que a pessoa ali está com ponto dolorido e está precisando de um tratamento. Observações. É importante que se faça a mesma pressão em todos os pontos explorados, ou a frequência elétrica seja a mesma, e o tempo de duração também seja o mesmo. A classificação da sensibilidade se dá conforme a intensidade da dor que o cliente apresenta. Ele vai te relatar, chegar para você: eu tô sentindo muita dor na coluna. Aí você vai perguntar em que região. Tô sentindo muito na região lombar, aqui embaixo, próximo do meu quadril. Então você já sabe, vai sinalizar aquele ponto, vai botar no ponto auricular, junto com a analgesia, porque não é só um pontinho, são vários pontos correlacionando ao outro. E aí você tem que considerar o limiar de dor desse paciente. Quando você encostar, o ponto não apresenta reação dolorosa? Apresenta dor no ponto quando é tocado? O cliente chega a piscar devido à dor, né? Ele se mexe? O cliente enruga as sobrancelhas? O cliente se esquiva do toque no pavilhão auricular por dor? E o cliente geme de dor ou chega extremamente sensível, ele pula da cadeira quando você encosta. Isso tudo você tem que observar, tá? E aí você vai vendo e anotando tudo isso. Agora as alterações de coloração, né? Que a gente tem que observar o pavilhão auricular para ver se tem alguma ferida, que se tiver ferida a gente não coloca, né? Se tiver oleosa, tem que limpar muito bem. Se a pessoa tem algum tipo de alergia a micropore, se a pessoa relata alguma doença específica, se ela tem alergia a prata, a ouro ou não, entendeu? Isso tudo você tem que observar e anotar. E a coloração vai dizer se a reação vermelha, que ela está com, né, a parte da orelha muito quente. Isso é uma reação de calor, dos 5 elementos, que a gente fala do fogo, que é a região do coração. Você vai ter que botar na região do coração. Quando está muito pálida, branca, a gente tem que estimular os rins, o fígado. Tá com muita água e a gente tem que trazer calor de volta para essa região. Reações cinza escuro. Ela tá com pouca oxigenação e precisa circular, tá muito estagnado, tá muito parado. Reações de cor parda ou castanho escuro. Essa pessoa está com uma estagnação de vento, que a gente tem que trabalhar a parte de circulação local, ou um órgão está bastante inflamado. E a relação com o sistema nervoso central, né? Qual é a relação entre o pavilhão auricular e o cérebro? Então, como o pavilhão auricular tem grande peso na obtenção de resultados terapêuticos através dos pontos auriculares, o pavilhão auricular está inervado principalmente por nervos espinhais do plexo cervical. Então a orelha, ela está próximo da base do crânio, entendeu? Então ela está diretamente interligada ao sistema nervoso central, como todo o nosso corpo, só que ela está mais próxima, está mais proximal. Tá? Então, facial, aí é do plexo cervical, como auriculotemporal, facial, glossofaríngeo, ramos do vago e simpático. Estes 4 nervos cerebrais,
e 2 espinhais ramificam-se e distribuem-se em todo o pavilhão auricular, conectando-se diretamente com o sistema nervoso central. Então aqui é a imagem, né, do pavilhão auricular. Então aqui tem os nervos todos conectados a todo o corpo e ao sistema nervoso central. E esses nervos, quando a gente tocar, é que vão acionar o cérebro a trazer o limiar de incômodo, de dor para o paciente. E aí a gente vai colocar pontos, né, da auriculoterapia, né, com a cousa, a semente de mostarda. Se você não tem, você vai fazer uma massagem, né, para poder estimular, vai usar uma moxa auricular para poder estimular o ponto. Então, aqui tá a orelha, né, uma orelha, uma foto, e aqui tem toda a parte que a gente vai trabalhar. Mas antes disso eu vou passar aqui por uma foto. Seguindo com a imagem anterior, agora eu vou abordar com vocês a parte do pavilhão auricular e com relação aos órgãos internos. Então eu confrontei a parte anatômica do pavilhão e no seu lado direito a parte dos membros, né, do corpo do bebê, como eu havia mostrado, né, que o bebê fica de cabeça para baixo, né? Então o lóbulo da orelha aqui embaixo fica o crânio, o rosto. Então nessa região fica localizado todos os pontos do rosto que a gente vai aplicar. Então aqui é a região do lóbulo. Olhando para o lado esquerdo de vocês, vamos falar sobre a anatomia. E aí eu vou confrontar com a região que a gente vai aplicar as sementes ou a fazer a massagem, o que vocês tiverem mais fácil ou melhor acesso para o paciente naquele momento. Então aqui a gente vamos começar da cabeça do lóbulo para cima, para a fossa triangular, que é a parte de cima, tá? Que é da hélice. Fossa triangular, aonde fica a região pélvica, aqui da anatomia, né, do pavilhão auricular, que eu vou explicando aos poucos. Como é uma aula bem sintetizada, eu não consigo fazer a prática agora com vocês, então eu vou orientar de modo geral. Aqui, ó, tem um lóbulo, aqui a gente encontra o que? A cabeça. E aonde o que tem aqui pra gente aplicar? Aí a gente vai lá no desenho do formato, né, do feto de cabeça para baixo, a gente encontra a têmpora, o occipital, o maxilar, os olhos, o nariz e a boca. O que o paciente te relatar que está doendo, ele está com uma conjuntivite, vamos falar assim, você vai ter que aplicar nos olhos, na região local, e mais os órgãos afetados que regem os olhos, né? Que é os rins, né? Que rege a água, que tá aqui dentro da concha do lóbulo, isso, da concha, aqui onde tá os órgãos internos, ó, a concha no meato acústico, aqui, ó, na parte de dentro. Tem um meato acústico a qual a gente não aplica, né, não faz nenhuma aplicação auricular, mas dentro da concha eu já havia falado com vocês que fica os órgãos internos. Então a gente tem que vasculhar o paciente e cercá-lo de todas as maneiras para que ele comece a ver resultado do seu tratamento, tá? A gente falou do lóbulo, vamos falar da concha. A parte interna aqui, próximo do meato acústico, a gente já abordou sobre os órgãos. E quais os órgãos que estão aqui dentro?
coração, pulmão, traqueia, estômago, esôfago. Aí vem a parede dessa concha aqui, onde eu tô, ó, com a setinha do lado esquerdo de vocês, a gente vai encontrar os rins, o fígado, o pâncreas, a bexiga. Então a gente vai colocar em toda essa parede para continuar o tratamento. E como que a gente faz? Geralmente a parte do chinês, ele não aplica nos 5 elementos para reequilibrar. Já o método francês do Pulmogounier, ele aplica nos 5 elementos para reorganizar o equilíbrio do corpo e bota nos locais específicos a qual ele está relatando. Estou com uma dor de dente. Eu reorganizo os 5 elementos, eu boto os pontos auriculares dos 5 elementos e boto na região que ele sofre de incômodo daquele local. Eu tô com dor na coluna, eu aplico os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Que são os órgãos principais, né? E os seus acoplados, só que a gente não bota em tudo, a gente bota no órgão principal: coração, pulmão, rins, fígado e baço. E os acoplados vão ser associados caso precise, tá? Isso a gente vê na prática, na teoria é basicamente isso, tá? Então eu tô dando uma geral para vocês começarem a estimular o seu paciente. Se vai fazer com massagem, moxa, se vai botar realmente aurículo. Aqui o tubérculo de Darwin, que a gente aplica na parte de dentro, que são os membros superiores, bem na covinha aqui, ó, de dentro, na parte de dentro, tá? A gente tem os membros superiores, aí é da parte de baixo para cima, que é a mão. Aqui no antetrago, que tá aqui, eu tô com a setinha, e subindo é a nossa coluna. E a parte de dentro é a concha, onde eu falei dos órgãos. E na parede da concha fica o restante dos órgãos internos. E nessa cartilagem mais dura é que fica a nossa coluna. E a nossa coluna começa da cervical, na parte de baixo, para a lombar, a parte de cima, tá? Eu tô dando uma visão geral para vocês começarem a visualizar, tá? E aqui, ó, no ramo da hélice fica a região toda pélvica. Aqui você vai encontrar o útero, vai encontrar a uretra, né? Aqui nesse quadrante aqui, o Shemin, que é a parte da parte mental do nosso organismo, do nosso cérebro, para reequilibrar, tá? E aqui fica os pés, pernas, os membros inferiores, porque chega aqui tem um quadril e aqui vem a ramificação das pernas, tá? Então depois vocês vão olhar com calma, numa outra sinalização a gente tenta se encontrar para a gente fazer uma aula mais específica. Vamos agora seguir. Vamos lá. A anatomia do pavilhão posterior, que é onde tem as terminações nervosas, e a gente trabalha a parte vegetativa do nosso sistema nervoso central. Então a gente pega muito a parte emocional. Isso é um papo mais profundo para quem faz o curso de habilitação, né, mais específico, avançado da auriculoterapia. Aqui eu botei ele somente, né, maior, para que vocês vejam, né, o entendimento da anatomia e as aplicações que a gente pode fazer. Então a terapêutica